Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem, um programa que se destina ao estudo das lições bíblicas da classe de jovens da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Neste último trimestre do ano de 2018, estamos estudando uma lição que tem como tema geral o vento sopra onde quer, o ensino bíblico do Espírito Santo e sua operação na vida da igreja. E hoje vamos estudar a penúltima lição deste trimestre, a lição de número 12, que tem como título a prioridade missionária dos pentecostais. O texto do dia se encontra em Romanos capítulo 10, versículo 15, que diz assim: E como pregarão se não forem enviados? E a síntese da nossa lição declara: somos chamados por Deus para fazer missões na era do Espírito Santo até os confins da terra. Então, meus queridos irmãos, nesta lição de hoje nós vamos analisar a salvação dentro de uma perspectiva pentecostal e bíblica e vamos também refletir a respeito da obra missionária no Novo Testamento. No programa Escola Bíblica Dominical Jovem, o programa EBD Jovem está apenas começando, continue conosco. Muito bem, meus irmãos telespectadores do programa EBD Jovem, estamos aqui hoje para estudar a lição de número 12. Vamos estudar e aprender a respeito da obra missionária, como nós pentecostais encaramos essa questão da obra missionária da igreja, a prioridade missionária dos pentecostais, desde o surgimento do movimento pentecostal no início do século XX, que temos visto e percebido que os pentecostais se destacam pelo seu ardor missionário, pelo seu fervor missionário e pelos intensos trabalhos de evangelização, não somente em suas cidades, mas em toda a face da terra. E arde essa chama no coração de nós cristãos pentecostais, aquele senso de urgência da pregação do Evangelho em todo o mundo, a toda criatura. Então nós vamos hoje no tópico 1 da nossa lição, estudar a respeito da salvação na perspectiva pentecostal e bíblica, e no tópico 2 da nossa lição, esta lição de hoje só tem 2 tópicos, vamos falar sobre missões no Novo Testamento. No tópico 1.1 da nossa lição, Deus amou o mundo. Em primeiro lugar, é importante a gente entender a respeito da nossa salvação, a fonte, a origem da nossa salvação. Nós somos salvos por causa do amor de Deus. A Bíblia mostra claramente que todos nós que somos, por natureza, filhos da ira, e todos nós estávamos destinados ao castigo eterno. Mas, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi por causa do amor de Deus que ele nos deu a oportunidade de salvação. Deus não tinha nenhuma obrigação de salvar ninguém, todos nós merecíamos a danação eterna, mas Deus, pelo seu infinito amor, ele nos amou e, por causa desse amor, ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo. A morte de Jesus na cruz do Calvário, a morte dele voluntária, daquele santo, daquele justo, o único homem da face da terra que nunca pecou, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então, a morte dele na cruz do Calvário cumpriu a justiça de Deus. Ele morreu por nós, ele foi sacrificado por nós, como diz a Bíblia. Então, por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos ter a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, foi um amor que foi provado através de ação, através da doação de Deus, doando o seu Filho para morrer por nós. E, com isso, crendo em Jesus, a gente tem o privilégio da vida eterna. Em Romanos, capítulo 5, no versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é um amor que foi provado
é um amor real, é um amor que realmente foi demonstrado através da morte de Jesus Cristo. E uma coisa importante em relação a este amor é que o amor de Deus, ele abrange a todas as pessoas. Como diz, ele amou o mundo de tal maneira. Ele não amou somente alguns, mas ele amou o mundo, ele amou a todos. Jesus, na cruz do Calvário, ele morreu por toda a humanidade. 1 João, capítulo 4, versículo 9, diz que nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, a vinda de Jesus aqui na terra é uma demonstração do amor de Deus, é uma demonstração do amor do Pai para conosco. Então, evangelizamos e enviamos missionários porque cremos que a salvação é uma obra de Deus e do seu amor. A respeito da vontade de Deus, de que todas as pessoas venham a se arrepender. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer, que as pessoas se percam, mas que elas venham a se arrepender. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 e 5, a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Deus, ele não tem prazer em condenar ninguém, mas ele tem prazer em salvar a todos. O amor de Deus é sem acepção de pessoas. Todas as pessoas estão incluídas neste plano. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também do mundo inteiro. Então, pelo fato do amor de Deus ser universal por toda a humanidade e por cada um do ser humano desta face da terra, de todos os tempos, então Deus quer que a gente pregue a palavra de Deus para que esta salvação seja ofertada e seja anunciada a todas as pessoas, porque todo mundo tem o direito de ser salvo e todo mundo também tem o direito de ouvir a pregação do Evangelho que salva, do Evangelho que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. E nós, como igreja, temos o dever de pregar o Evangelho a toda criatura. Atos capítulo 17, versículo 30, a Bíblia diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos na ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então nós, como igreja, temos a responsabilidade de anunciar a todos os homens e em todo lugar que as pessoas se arrependam, porque a salvação ela é oferecida a todas as pessoas indistintamente, e que o alcance do sacrifício de Jesus não se restringe a algumas pessoas escolhidas pela soberania, soberana vontade divina. Marcos capítulo 16, versículo 15, o próprio Jesus também disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, se Deus amou a toda criatura, mandou que nós fôssemos por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, então Ele quer que a gente anuncie o arrependimento a toda criatura, então é porque todos têm a possibilidade de, crendo em Cristo, ser salvo. Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesus disse que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, Deus mandou que nós fôssemos, em todas as nações, pregar o arrependimento e a remissão de pecados. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos fazer a primeira pausa do nosso programa de hoje. Um breve intervalo, fica aí e já já retornaremos com o programa EBD Jovem.
Caros telespectadores, telespectadoras, estamos de volta com o programa EBD Jovem. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E hoje estamos estudando aqui a lição de número 12, que tem como título A Prioridade Missionária dos Pentecostais. No bloco anterior, estávamos falando sobre o amor de Deus, que é a fonte da nossa salvação. Falamos também a respeito da necessidade que todas as pessoas têm de ouvir o Evangelho e do dever de a igreja, de todos nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, anunciar a salvação a todos os homens, em todos os lugares, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E pregamos o Evangelho porque entendemos que todos podem ser alcançados pela salvação. Inclusive, Romanos capítulo 10, versículo 13, a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E para que essas pessoas invoquem o nome do Senhor, evidentemente que nós temos que pregar o Evangelho para elas. Elas precisam ouvir o Evangelho. Embora a gente tenha consciência de que realmente nem todos aceitarão a mensagem de Jesus. Nós temos o dever de pregar o Evangelho para todas as pessoas, mas sabemos que nem todas as pessoas ouvirão. Pelo contrário, a maioria das pessoas, elas rejeitarão a mensagem do Evangelho. Mas nós, como igreja, temos o dever de pregar. Por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Então, realmente, são poucos aqueles que entram pela porta estreita, são poucos aqueles que continuam caminhando no caminho apertado, e são poucos aqueles que alcançarão a vida eterna. Não porque Deus faz acepção de pessoas, não porque Deus não vai dar a graça necessária para que elas entrem pela porta estreita e continuem caminhando no caminho apertado que conduz à vida, mas é porque essas pessoas, deliberadamente, voluntariamente, elas rejeitarão a Cristo. Então, a salvação que Deus nos dá é por causa do amor dele, por isso que ela é pela graça. A Bíblia diz, no tópico aqui 1.2 da nossa lição, diz que a salvação é pela graça, nos remete a Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz que pela graça somos salvos, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós não somos salvos por méritos próprios, nós não somos salvos porque merecemos, porque fazemos ou fizemos alguma coisa para merecer a salvação. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que as nossas obras, elas são como trapo de imundícia. As nossas justiças não são capazes de nos justificar diante de Deus. Então, ninguém será justificado diante de Deus por causa das obras, mas somos justificados mediante a graça. Então, por isso que Paulo falou muito claro em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em Romanos 3 e 24, a Bíblia diz que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A salvação é de graça, nós somos salvos pela graça de Deus, é o amor de Deus que nos alcança. Ninguém pode fazer nada que possa merecer a graça de Deus, que possa merecer a salvação de Deus. Muitas religiões vendem uma ideia de que se você for bonzinho, fizer algumas boas obras, você vai terminar acumulando pontos, acumulando milhas lá no programa de fidelidade do céu, e aí você vai acabar merecendo a salvação. E não é assim. Ninguém é salvo porque merece.
Todos nós somos igualmente pecadores, e se todos não se arrependerem, todos igualmente perecerão, como diz a palavra de Deus. A epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículos 5 e versículo 7, diz assim: Ele nos salvou não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, ele nos salvou não foi por obras de justiça que a gente tenha praticado, mas foi segundo a misericórdia dele. Tito 3:7 diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, justificados por graça. A justificação é pela graça mediante a fé. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus, graciosamente, Ele nos dá aquele dom, aquela dádiva, aquele presente. E no tópico 1.3 da nossa lição, diz que a salvação é oferecida a todos, porque Deus amou a todos, todos têm o direito de ouvir o Evangelho, todos têm o direito de ser salvo, então nós temos que pregar a salvação para todos. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça salvadora de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, a todas as pessoas, indistintamente. Então, temos que levar essa palavra, esse evangelho, para que a graça de Deus alcance essas pessoas. Já lemos aqui, Atos capítulo 17, versículo 30, que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependa. E Deus anuncia isso através da pregação da igreja, através do evangelho de Jesus Cristo pregado pela igreja. Todo mundo tem o direito de ouvir o evangelho e a igreja tem o dever de pregar o evangelho a todo mundo. Marcos 16:15 é muito claro, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, todo mundo precisa ter acesso ao evangelho. Sabemos que a maioria vai rejeitar, a maioria não vai permanecer, apenas será salvo uma minoria, uma pequena parte é que vai dar crédito à mensagem do Evangelho, mas temos a obrigação de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Então vamos fazer mais uma pausa no nosso programa de hoje e vamos, no próximo bloco, retornar para estudar o tópico 2 da nossa lição, Missões no Novo Testamento. Fique conosco e até já. Amados telespectadores, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando com você, nesta ocasião, a lição de número 12, a prioridade missionária dos pentecostais. Já temos estudado aqui que todo mundo tem o direito de ouvir a pregação do Evangelho, de ouvir o Evangelho, e nós, como igreja, temos o dever de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas essa tarefa de pregar o Evangelho a toda criatura, a tarefa de ir por todas as nações, ensinando-as, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Então, isso não é fácil. A grande comissão que Jesus deu à igreja é um trabalho muito desafiador, você tanto evangelizar quanto fazer discípulos, e para isso Deus capacitou a igreja. Para isso, Deus deu poder à igreja para que ela fizesse esta obra. É um trabalho que a igreja só pode fazer com a ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não podemos fazer esse trabalho. Então, no tópico 2, missões no Novo Testamento, os discípulos de Jesus. Em certa ocasião,
Jesus enviou os 12 apóstolos para poder irem de 2 em 2 pregando o evangelho em várias cidades. Está registrado aqui em Mateus, no capítulo 10, versículo 1 e também nos versículos 7 e 8, o seguinte: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Deus deu a eles um revestimento de poder, um poder sobrenatural para que eles fossem fazer o trabalho de evangelização e, durante essa obra, também expulsar demônios e curar os enfermos. Versículos 7 e 8 diz: pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Assim como Jesus deu poder e autoridade àqueles discípulos, àqueles apóstolos, para saírem evangelizando e anunciando a mensagem do reino de Deus, como também curando os enfermos, expulsando os demônios, ele também revestiu a sua igreja, capacitou a sua igreja para que ela também saísse por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura e também expulsando todo o mal, expulsando demônios, curando os enfermos. Diz o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 20, que eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. É interessante que em Marcos 16 e 15, Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e eles saíram, e a Bíblia diz que Deus ia com eles, Jesus ia com eles, e cooperando com eles, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, o movimento pentecostal é um movimento restauracionista, é um movimento que tem buscado de Deus esse poder, esta autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios, à medida que nós fazemos o trabalho de evangelização. E Jesus, ele se preocupa muito com isso, com esse poder, para poder a gente fazer a obra missionária. Atos capítulo 1, versículo 8, é o texto áureo aí da obra missionária e que resume, que é o esboço do livro de Atos dos Apóstolos. Atos 1 e 8, aqui foi antes do dia de Pentecostes, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, é o tópico 2.2 da nossa lição, é fazer missões simultaneamente, tanto em Jerusalém, como Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, em outras palavras, a igreja deve fazer missão no seu bairro, no seu local onde ela está instalada geograficamente, na região, nas circunvizinhanças, na região, na sua cidade, no seu estado, no seu país, em outros países, missões transculturais, enfim, tudo isso simultaneamente. Não é primeiro ganhar toda a sua cidade para Jesus, para depois pregar em outra cidade. Não é assim. É pregar simultaneamente aqui, ali e acolá, em todas as partes da terra. E essa tarefa nós vamos executar por meio do revestimento de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus, depois que ressuscitou e disse que era para os discípulos irem pregar o evangelho, Jesus disse: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, Lucas 24, 49, diz que os discípulos, antes de saírem para fazer a obra missionária, eles precisavam receber um revestimento de poder do alto. E isso é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo pregado pelos pentecostais é o revestimento de poder do alto para a missão. É o revestimento de poder do céu para o crente fazer a obra de Deus com mais eficiência.
Atos 1:8 também comprova isso. Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículos 24 a 26, a Bíblia diz que lá em Éfeso, Paulo encontrou uma pessoa, um irmão, um crente fervoroso, pregador, chamado Apolo. Veja o que é que diz o texto bíblico de Atos 18, 24 a 26. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram Apolo, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Apolo era um pregador eloquente, conhecedor das Escrituras, pregava o Evangelho, mas ele precisava conhecer o batismo no Espírito Santo, esse revestimento de poder, para que ele continuasse fazendo aquela obra com mais ousadia, com mais poder, com mais autoridade do céu. E assim, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais uma lição do programa EBD Jovem, a lição de número 12, a prioridade missionária dos pentecostais. Fomos batizados no Espírito Santo, não para a gente se tornar um falador de língua estranha na igreja, mas para que recebêssemos poder do alto, autoridade do céu, para pregar o Evangelho a toda criatura. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.